In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, caríssimos, na quinta-feira da 23ª semana depois de Pentecostes, celebrando os mártires. Nós chamamos aqui eles de mártires rio-grandenses. Mártires rio-grandenses. Tem uma vergonha não saber o nome deles de cor, como nós somos pouco devotos. Roque Gonzalez, Afonso de Castilho e Rodrigo... Como é que é o terceiro? Rodrigo... mas João de Castilho, Afonso Rodrigues e João de Castilho, Afonso Rodrigues e Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João del Castilho. Então, são os três chamados os três mártires rio-grandenses. Que belo começo teve a evangelização aqui destas pragas rio-grandenses, deste povo gaúcho, como se diz. E que tristeza ver que toda esta parte da América Latina, praticamente toda, com raras e honrosas exceções, nós devemos hoje pintar de vermelho. Aquele vermelho que se coloca contra Deus, aquele vermelho que se coloca, para resumir, né? Aquele vermelho que se coloca contra Deus, e nós temos visto isso, hein? Igrejas sendo assaltadas, as nossas imagens sendo tiradas, pisoteadas, quebradas, as nossas missas interrompidas. Bom, aí nem tanto missas interrompidas, porque tantos que estão lá nesses altares são também eles vermelhos. Também eles sacerdotes vermelhos. Esta que é a dura realidade. Então, sim, essas duas grandes vermelhidões, tanto do nosso mapa, quase inteiramente vermelho, tanto pelas próprias igrejas, pela própria igreja, quanto pelos seus governos, melhor dizer assim, pelos seus governos. O povo, coitado, enganado, ludibriado, traído por seus representantes, por seus governos. O fato é este, que a maior parte do nosso mapa hoje se tinge de vermelho. E nas duas instâncias, tanto na igreja, olha a teologia da libertação. É de rir para não chorar, não dá nem para rir mesmo, né? Ver as nossas irmãs que fazem caridade, né? Os nossos padres sendo presos, e bispo sendo preso, né? Quando nós sabemos que justamente é da igreja, é deles, é dos padres, é dos religiosos que se tingiram de vermelha, essas nações. Ironia, né? Ironia dessa grande hipocrisia, para usar uma palavra que hoje saiu na palavra de Deus. Uma grande hipocrisia que se vive neste mundo. E nesta contra-igreja. Isso nunca foi igreja católica. Nunca foi igreja católica. Deixou de ser-la no momento que adotou esse viés marxista. Sim, com certeza. Então, a dura realidade é esta. Todos esses países já tingidos de vermelho. Mas sim, podemos falar na América Latina, mas não só. O mundo está tingido de vermelho. O que é os Estados Unidos da América do Norte? O que é o
Trudeau lá, o Canadá. Um horror, mas a gente tem que tingir de vermelho, de alto a baixo, todas as Américas. Essa que é a verdade. E que dizer da Europa? Que dizer da Europa? Que dizer da Europa? Pobre África entregue às mãos de tanta violência. O mundo está, sem dúvida nenhuma, perdido, perdidinho, todo tingido de vermelho. Um horror. Parece que nós não aprendemos da história. Milhares e milhares de mortos, o povo arrastado à ignorância, à pobreza, o povo escravizado. E não adianta. Esses grandes de hoje querem tingir o mundo de vermelho, porque hoje devemos chamar de vermelho essa grande desordem universal. Tivemos ontem o discurso do Schwab no G20, queridos. Ele gritou e ordenou aos chefes das nações, como se fosse ele o governador. Quem elegeu esse homem para governar o mundo? Mas ele ordenou aos chefes das nações, e que não são eleitos para governar o mundo também eles, mas ordenou que fosse feita a grande reinicialização. Ordenou ontem, a voz claras e alto som lá no G20. O reinício tem que ser urgente e imediatamente começado. Um eco daquilo que a própria, chamemos assim, e impropriamente, chamemos a própria igreja fez ecoar já lá no Copo 27. A urgência e a necessidade dessa grande transformação. Então, estão todos juntos, queridos. O mundo está totalmente tingido de vermelho por esta gente. E no Brasil, nós temos um exemplo de um povo que se levanta, um povo que não aceita, que não quer ser malogrado, roubado por essa bandidagem que está se instalando como governador, como chefes, como reis do mundo inteiro, de toda a humanidade. Roubando e malversando a vontade popular. Quanto seria importante que realmente, eu ia dizer, as nossas igrejas se enchessem, porque o motor de tudo isso tem que ser a oração, tem que ser a fé verdadeira, mas elas não se encontram mais nessas igrejas que estão unidas com bergoglio. Não está mais lá a fé verdadeira, a religião verdadeira. Como posso dizer, então, que o mais importante seria que a multidão dos povos se reunisse nas igrejas para clamarem a Deus a liberdade desses tiranos? Ir para as ruas, ir para as frentes dos quartéis. Que operará? Nós vemos aqui no Brasil, aquele que chamaríamos, eu tenho que usar tudo outras palavras, né? Aquele que chamaríamos o mandatário maior, não pode pronunciar-se. Tem medo de ser preso. Já logo antes de terminar o mandato. Né? E aqueles que têm poder de armas, né? Bom, estão divididos. Né? E aqueles que se coadunam em torno de Deus, do bem da nação, da pátria, dos cidadãos ou dos patriotas, estes não têm coragem diante desse mundo todo tingido de vermelho. Que armadilha nós nos encontramos, queridos. Que armadilha.
Imagina se o Brasil cai. Alguém poderia dizer, mas já caiu? Olha a resposta que aquele juiz deu lá nos Estados Unidos. Eu nem posso repetir aqui, senão, né? Olha, lembre-se daquela resposta. Já caiu. Para eles, já terá o povo força. Terá o povo força para... O povo teria força, mas teria que sair em peso, em massa, e continuamente. Agora, se não querem passar o resto da sua história, não querem passar fome, se o resto da sua história não querem passar por todas as necessidades, agora seria a hora de se passar um pouco de necessidade. Se é que se passa. Né? Agora, porque senão isso se estenderá por... Livrar-se disso depois, queridos, se não nos livramos disso agora, livrar-se dessa carga depois que eles puserem o pé em todo o poder, né? Em todo, agora já tem o poder, mas depois porão o pé em todo o poder, aí. Restamos nós, queridos, para nos reunirmos ao redor da memória dos nossos mártires, né? A oferecer também com eles o nosso martírio, todo o nosso sofrimento do grande castigo que sem dúvida virá sobre toda esta pobre, miserável humanidade que teima em se jogar realmente no abismo, esta contra-igreja e esta pobre humanidade. Que dor, que tristeza. Olha em que armadilha nós viemos cair. Olha, eu vou dizer sinceramente, somos a última esperança do mundo. No fim, restaremos somente nós, como a última esperança deste pobre mundo. Somos nós. Seremos nós. Ao fim e ao cabo, seremos somente nós. Isto é, a igreja remanescente, aqueles que se recolhem a refúgios, aqueles que estão dispostos ao martírio para guardar a humanidade, que é a primeira coisa que eles querem atacar, e a fé, que eles pensam já ter arrasado. A fé, eles pensam já ter destruído e arrasado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.